Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Consultório de família começando. E você é assertivo, passivo ou reativo? Ou seja, é alguém que sabe ir direto ao ponto? É alguém que não lida com esses rodeios para dizer o que deve ser dito em benefício do diálogo, da boa convivência, da resolução de problemas? Ou você é aquela pessoa passiva, que aguenta, engole, lida daqui, da colar de um jeito que, de todas as maneiras, não entra em conflito, mesmo que sofra internamente? Ou será que você é aquela pessoa reativa? Resumindo, o famoso bateu, levou. Quem é você? O ideal é ser assertivo, mas como fazer essa transição de um passivo, reativo, para ser alguém de verdade assertivo? Bom, você pode responder a essa pergunta lá no nosso Instagram, pode participar, interagir, fazer perguntas para as minhas convidadas de hoje. É sempre um prazer fazer esse programa com você e aqui estamos mais uma vez, esperando você, sua interação, mas principalmente querendo ajudar aí na sua vida, te ajudar a melhorar os seus relacionamentos, a começar o relacionamento que você tem com você mesma, com você mesmo. Crescimento emocional, mudança, transformação, melhoramento. Não, melhorar não é bem o caso, é mudar mesmo. A gente precisa ter esse objetivo da transformação, da mudança, do crescimento emocional, espiritual também. Então vamos lá, minha primeira convidada de hoje, já apresento para você, volta aqui no meu programa com um livro novo, porque ela lançou livro, aliás, não é nem um novo, porque é o primeiro, na verdade, é mais especial ainda. Andréa Possato, que escreveu 40 dias para mudar sua história. Yes, que proposta, bem-vinda. Uau, estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês Obrigada. Também. Esse é o primeiro de muitos, viu? Tomara. Esse é só o primeiro, o lançamento, depois... Vamos escrevendo mais de forma assertiva. Esse livro vem trazendo experiências do meu consultório, da minha vida, né? uma jornada, vida, né? Fora do país, vivendo, né, em outros países também. E também atuando como psicóloga clínica, que realmente está intensivo no quesito... profundo e no quesito terapia. E assertivo, viu? Tô Direto. vendo aqui, ó, Coloca direto. O primeiro tema. Primeiro tema, primeira verdade, você é egoísta. E nós já fizemos um programa sobre isso e foi excelente. Tá no nosso canal no YouTube, se você ainda não assistiu, vai lá. E se ainda não é inscrito, fica o convite. Outro tema, para o segundo dia do desafio da Andréa Possato. Segunda verdade, você é orgulhoso. Ela só vai entregando assim na cara. Depois ela vai falar sobre ser escravo das emoções, construção do eu. O perdão não é para o outro. Oi? Eita, é só assim. Lapada vai, lapada vem. E são 40 dias para mudar a sua história com Andréa Possato. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada por estar obrigada aqui. Pela dedicatória também, pelo carinho. Muito obrigada. Parabéns. Vou convidar já para apresentar a você a minha segunda convidada, que vai falar com a gente de Brasília. Bem-vinda, Tânia, quase xará, porque o sobrenome é Alves. Bem-vinda. Obrigada, Darleide. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com você. Eu estou me sentindo na minha casa, tá? No seu consultório de família. Que delícia, meu amor. Então, vou começar com você, que está mais distante. Conta para mim, conta para todo mundo que está aqui na audiência agora, o que a gente diz sobre estas três características, digamos assim, passividade, assertividade ou reatividade. Eu vou te pedir para falar sobre a característica da passividade. Como é alguém passivo diante da vida? O que você tem a dizer sobre? Interessante, né? Quando a gente pensa em passividade, algumas pessoas confundem passividade, uma pessoa passiva, com uma pessoa pacífica. Embora o som seja muito parecido, mas são coisas extremamente distintas. Uma pessoa pacífica, né? Aquela pessoa, vamos pensar assim, da paz, é uma pessoa que resolve as questões de maneira diplomática, tranquila, mas ela é uma pessoa ativa, diferente da passiva, né? Ela é uma pessoa que ela se movimenta, ela vai à luta, entre aspas, em busca de realizar, de conseguir resolver questões. Ela é pacífica, mas ela é ativa. A passiva, e não é incomum a gente encontrar pessoas passivas, são aquelas pessoas que usam, inclusive, essa fala do tipo,
Olha, você sabe como é que eu funciono, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de paz, eu não gosto de guerra. São pessoas que têm dificuldade em fazer enfrentamentos. E essa pessoa que tem essa característica, ela tem um imãzinho para uma outra característica que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, que é o agressivo, né? A pessoa mais agressiva. Então, é aquela pessoa que se coloca mais em cima do muro. Ela tem medo de se dispor, ela tem esse discurso de, olha, tá tudo bem, e nos relacionamentos, às vezes, abusivos, acontece muito isso, às vezes, no ambiente de trabalho, também isso acontece, a pessoa não, ela não se movimenta, ela está sempre na retaguarda, tá tudo bem, geralmente é uma pessoa que tem uma questão aí de uma baixa autoestima, mas você perguntar alguma coisa. Eu ia perguntar, já pegando o seu gancho, para a gente entender um pouco mais sobre essa característica da passividade. O que isso significa, que você começou a falar a respeito, o que significa exatamente do ponto de vista da saúde emocional, do bem-estar do indivíduo? Ser passivo parece cômodo se ela escolheu esse lugar, mas que sofrimento pode vir daí ou esconder daí? A passividade esconderia algum sofrimento? Você acabou de falar de baixa autoestima. Discorre Então, um pouco melhor sobre. sim, às vezes a gente pensa assim, é o jeito dela, ela gosta de estar assim. Às vezes não tem a ver com gostar de ser assim. Mas às vezes falta essa ferramenta, sabe, Darleide, de você realmente ter essa condição de. Aí envolve muitas outras questões, como eu falei, de uma baixa autoestima. É uma pessoa que tem medo, né? Medo de se colocar, e isso traz muita angústia muitas vezes. E eu vou te falar de experiência de consultório, né? Quando a pessoa tem esse funcionamento, ela sofre muito, porque às vezes ela não consegue dizer um não. Eu sempre digo o seguinte: olha, todo sim que você dá para o outro é o não que você recebe. Então, a pessoa que tem essa característica, ela vai estar sempre dando não para ela. As pessoas muitas vezes têm um comportamento abusivo no emprego, né, no trabalho, na família, nos relacionamentos interpessoais, e elas não conseguem se colocar, se posicionar. Então, termina-se naquela pessoa que está sempre ali meio que. Eu conheço várias situações, já acompanhei várias situações, a pessoa passar décadas, literalmente, num relacionamento onde o discurso era esse. E essa pessoa vem com um transtorno depressivo, vem com fibromialgia, vem destruída muitas vezes, porque tem isso e fala assim, olha, eu sempre fui assim com o meu pai, com a minha mãe, com as pessoas com quem eu convivo. E aí ela vai repetindo isso a vida toda e isso traz muitas perdas realmente, né? Fisiológicas, psicológicas, emocionais e afeta o indivíduo. Então, assim, parece uma pessoa calma, né? Ela é passiva, tranquila. Não, mas é uma pessoa que muitas vezes está em sofrimento e para sair desse lugar, não é, que parece confortável, é muito difícil, mas é possível. Então, tá bem, já volto com você, minha querida Tânia Alves, e ela é psicóloga, doutora em psicologia, participando com a gente aqui hoje no consultório, e volta daqui a pouquinho. Agora com você, vamos conceituar quem é reativo. Significa dizer o quê? Que alguém que reage ao que lhe acontece, não pensa, não tem filtro. O que a doutora Andréia me diz? É bem por aí, né? É uma pessoa, na verdade, que ela tem a reação dela de acordo com a situação, de uma forma mais agressiva. Então, ela acaba sendo uma pessoa que ela não é assertiva. Ela vai em direção a uma resolução de um problema de uma forma distorcida, não funcional. Então, assim, vamos supor, aconteceu alguma coisa no trânsito, né? Então, de uma forma reativa, agressiva, ela parte para cima daquele que uma vez foi o agressor, né? Então, essas pessoas geralmente elas causam ou acentuam muito mais as situações complicadas e difíceis nos relacionamentos. E muitas vezes não só com pessoas difíceis, mas elas também são aquelas que causam as próprias dificuldades, né? E tem reações adversas. Eu penso que é aquele tipo de gente que reage pelo fígado, né? Como a gente diz. Ela age pelo fígado. Ouviu, não processou direito mentalmente, não emocionalmente, filtrou. Foi pelo fígado mesmo e aí respondeu. Visceral. Bateu, levou, né? É aquilo que você falou. O que essa característica pode esconder? Ela pode esconder, na verdade, traumas de infância, né? Pessoas realmente que foram realmente, às vezes, abusadas, né? Então, elas têm um histórico mais abusivo na infância, mas também elas têm uma característica que também é do temperamento, né? Tem pessoas que elas nascem com um temperamento mais de explosão,
né, que com o desenrolar, né, social, elas vão acentuando muito mais esse comportamento. Nós diríamos que o passivo e o reativo têm mais ou menos o mesmo tipo de sofrimento, de ferida, de marca, enfim, porque parece muito próximo, né? De um e outro, Sim. por exemplo, ter, quem sabe, baixa autoestima. O que é reativo pode dar a impressão de que não, é dono do pedaço, sabe muito bem, falou, não leva desaforo para casa. Mas pode estar escondendo alguém muito fragilizado emocionalmente, Claro, né? o complexo de inferioridade faz a pessoa ela falar mais alto do que os demais para ser ouvida. Então, também tem característica de uma baixa autoestima. São pessoas que sofreram ao longo da vida. Os dois são extremos. Exato. Né? Então, assim, tudo que é extremo a gente tem que observar o que está por trás da reação da pessoa. Tanto aquele que é passivo, né, como bem dito a doutora Tânia, né, que realmente isso faz muita diferença. Quando se traz isso, né, do seu tratamento histórico infantil, a gente no consultório, a gente pega muito isso. Né? As reações adversas que se tem são devido a essas características herdadas e adquiridas também ao longo do tempo. Então, precisa se ter mais consciência. Como? Quando eu sinto as minhas emoções, eu tenho que checar aquilo que eu tenho como crença, que muitas vezes são as crenças distorcidas ao longo do tempo, que eu preciso me dar conta, porque senão eu vou continuar continuamente ter essas reações que são destrutivas para os relacionamentos, tanto os relacionamentos familiares quanto na própria empresa. Ninguém quer um funcionário que toda hora vai lá e dá bate de frente. Bate de frente e tudo mais. Hoje as empresas elas estão perdendo muito com líderes que são passivos, agressivos, né? Reativos. Por quê? Porque eles não contabilizam quantas pessoas estão saindo da empresa porque eles têm esse comportamento, né? Então, assim, a gente precisa entender a complexidade disso aí, falar sobre, para que a pessoa possa se dar conta e viver uma vida mais em paz consigo e também possa contribuir de uma forma melhor para a sociedade. Interessante que, por exemplo, uma liderança passiva, ela vai deixar o ambiente mais injusto, porque ele não sabe administrar de forma justa para não se envolver em conflitos, porque muitas vezes, para empreender o que é correto, o que é justo, precisa ter firmeza, muitas vezes não, sempre, né? Precisa ter firmeza, saber o que quer, saber dizer sim, saber dizer não, mas se o compromisso é sempre ser passivo para não lidar com as dificuldades, é deixar um ambiente insatisfatório para quem percebe o ambiente. Isso. O agressivo, a mesma forma, o reativo é essa pessoa. Agora, uma coisa que é interessante, que também a gente pode pontuar, que eu estava inclusive lendo hoje, o passivo, em alguns momentos, nós devemos ter essa característica. Porque de todo não é ruim você ter uma característica em algum momento específico, situacional, mais passivo. Porque se vem alguém muito agressivo para você, você não vai ser uma pessoa que vai ter uma reação adversa, porque senão vai criar um conflito imenso. É igual uma pessoa que está, de repente, um SAMU veio e aí tem uma pessoa ali que está precisando de um socorro imediato. Ele precisa ter uma reação um pouco mais agressiva, mas não no sentido que ele vai causar um desconforto, mas sim uma reação a qual vai fazer com que aquela pessoa que está precisando seja atendida de uma forma imediata. Então, não necessariamente são coisas assim que a gente tem que deletar da nossa vida, mas temos que administrar. Até porque isso vai aparecer na assertividade, né? Sobre a qual nós vamos falar. Exatamente. Nós falamos de opostos e extremos, como você bem disse, passividade e reatividade ou agressividade são dois opostos. Sempre passivo? Não é de se aplaudir. Sempre reativo? Não é nem para se aplaudir, de maneira nenhuma. Mas o que seria assertividade? Seria algo que a gente vai entender a partir de agora ser o nosso ideal de alcançar. Por exemplo, como é que se comporta alguém que é assertivo? É alguém que é firme? Alguém que tem postura para dizer sim, para dizer não objetivamente, sem ser agressivo? É alguém que se posiciona sem ou com gentileza, com respeito, mas sem jamais cair na passividade, que é o deixa sim, deixa acontecer. Será? Vamos então entrar nessa questão aí da assertividade. Vou chamar de volta a Tânia com a gente, lembrando que a Lindóia Lopes disse, olha, estou amando e redescobrindo personalidades para mim desconhecidas.
parecidas. Ela não havia parado para pensar sobre essas questões que são da nossa personalidade. Tânia, agora apresenta para a gente o que seria a assertividade. Se você quiser ainda somar a respeito do que falávamos antes, o tempo é seu também. Legal, e é importante o pessoal de casa, né, Darlene, ficar pensando não é no outro, né? Porque a gente tem esse costume, né? Ah, estou ouvindo, estou lembrando de fulano. Ah, fulano é assim também. Não, pare e pensa em você. Se você tem alguma dessas habilidades, né, sociais, se você tem alguma característica, observa para você, para aí começar a fazer algumas mudanças se forem necessárias, né? Você me perguntou sobre a questão da assertividade, né? Que todo mundo quer ser assertivo, né? E vamos pensar aqui uma pessoa assertiva e a gente não tem como pensar em assertividade não falar da comunicação. Uma comunicação assertiva, ela faz toda a diferença. Então, observa, você tem uma comunicação assertiva, você é assertivo no que você fala, no que você faz. Engraçado que as pessoas, elas confundem um pouco, tá? Assertivo com o que é certo. Assertivo, certo? E não tem nada a ver. Assertivo tem a ver com asserção, afirmar algo. Uma pessoa assertiva é a pessoa que ela tem essa característica, ela afirma algo com clareza, ela é transparente, ela é respeitosa com o outro, ela é eficaz, ela é eficiente. Ela tem essa habilidade de lidar com situações de forma positiva. E com o contrário do agressivo, né? E do passivo, muitas vezes. Então, para nós, é fundamental que nós, se você não se percebe com essa habilidade, que você desenvolva. Comece a pensar, eu preciso desenvolver isso. E daqui a pouco vamos falar um pouco como desenvolver essa maneira, esse funcionamento. É possível aprender? Você pode falar, nossa, Tânia, estou frustrada, como assim? Eu sou o contrário disso aí, eu não tenho essa assertividade na fala, no lidar com a vida, com as pessoas. A grande sacada é que tem sim como aprender. É uma habilidade que você pode aprender. Interessante que uma pessoa mais ansiosa, né, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque ela é ansiosa, mas ela pode, com o tempo, ir aprendendo, e daqui a pouco algumas dicas, e como aprender, né, a ser uma pessoa mais assertiva. Muito bem, minha amiga. Vamos lembrar então aqui alguns objetivos da assertividade. Comunicar de forma clara, como bem disse a Tânia, precisa ser alguma coisa que a gente entenda a partir da comunicação. Como é que quando nós vamos comunicar, dialogar, apresentar uma ideia, levantar um argumento, o que seja, nas nossas relações sociais, familiares, como a gente se posiciona na vida a partir da comunicação. Essa comunicação é sempre sim, é sempre de jeito nenhum, ou é uma comunicação assertiva, dialogada, mas objetiva, clara, ao ponto? Presta atenção, vai pensando em você. Quando você se relaciona, está com seu marido, com sua esposa, vocês têm uma dificuldade para gerenciar, como é que vocês dialogam? Às vezes é no grito, né, Andréa? Às vezes, olha aqui, você nunca, ou é assim, claro, sim, enquanto por dentro está fervendo. Pode ser, então, para você, a necessidade hoje de você entender os objetivos da assertividade que nós queremos alcançar aqui para você considerar para a sua vida. Ter e conseguir respeito. Uma pessoa assertiva consegue respeito. Aí entra na autoestima de novo, né? Porque você se respeita. Exato. Eu acho que tudo vem de dentro. Então, quando você se respeita, quando você se considera, quando você tem o amor próprio, você também passa isso. Então, é um encher-se de si mesmo, não no sentido pejorativo, egoísta, mas é um encher-se de si mesmo, né? Do que você tem capacidade, do que você não tem, e você poder transmitir de uma forma objetiva, direta, um posicionamento adequado. Isso. Então, olha, comunicar de forma clara, direta, não ofensiva, né, das suas próprias necessidades e opiniões. Ter e conseguir respeito, como eu já disse, jogar limpo e pedir jogo limpo, isso é assertividade, jogar limpo, como a Tânia citou agora há pouco, ser honesto, ser transparente, foi a palavra que ela usou, abrir caminhos para acordos. Pessoas assertivas, elas não somente é do meu jeito e acabou. Assim são mais para crianças birrentas, não, André? Exato.
Exato. E essas pessoas existem à nossa volta. Super. E ai super. de nós, se não somos nós. Exato. Acho que primeiro tem que olharmos para é? nós mesmos, né? Uhum. Atingir objetivos, você sabe o que quer, você sabe onde quer chegar, então você vai chegar lá respeitando as regras do jogo, respeitando os jogadores. Afinal de contas, o campo não é somente seu, a bola não é somente sua. Isso pede maturidade. Eita, menino, maturidade não é um negócio fácil. Tem para vender? Não tem para vender, mas tem para desenvolver, né? Tem? Tem, claro, a gente desenvolve ao longo do tempo. E eu acho que nada mais importante do que as nossas relações, nós aprendermos com as nossas relações. Mas como é que vamos aprender? Vamos aprender quando nós nos percebermos. Nunca fora disso. Por quê? Porque é igual eu falei, acho que talvez eu falei uma outra vez, quando nós vamos nos dar conta de quem somos? Quando estamos em relação com o outro. Né? Então, às vezes algumas pessoas vêm para mim e falam assim, mas eu quero me livrar disso, eu não consigo lidar com isso, com essa situação, com esse problema. Então eu falo, gente, então pega sua barraquinha, vai lá para o cemitério, fica lá, porque lá ninguém vai te incomodar, ninguém vai te encher a paciência, fica lá, não vai ter familiar chato, nada. Quando você vai se desenvolver? Vai ser mais assertivo. Quando você começar a olhar para você. Quando? Quando eu te irrita. Quando eu te irrita é a coisa mais linda. Essa semana eu estava falando com um paciente, aí ela falou em relação à sogra, nossa, vou ter que falar oi para minha sogra de novo no telefone. Eu falei, vai, porque a tarefa que eu falo é para você se confrontar. Então vai. E aí ela falou para mim assim, nossa, mas isso é tão difícil. Eu falei, minha querida, se você quiser algo fácil, então monta lá. A barraquinha no cemitério. A barraquinha no cemitério. Porque do contrário, não existe. Existe progresso nas relações. Diferente disso, não existe. Posso contar um exemplo meu? Claro. Olha, eu estava trabalhando em um certo local, não vou falar, mas eu estava trabalhando em um certo local, e aí, conversando com uma pessoa, ela, ao desligar o telefone, falou uma palavra que eu não vou falar, uma palavra feia. Obrigada. Sobre mim. Obrigada, né? por não falar. Não, vou respeitar super. Aí o que acontece? Uma outra pessoa que estava ali na sala falou para mim assim, André, foi você que falou com essa pessoa? Aí eu falei, foi sim. Ela falou tal coisa de você. Ok, então eu estou descendo. Aí ela falou, não, mas não fala que fui eu, não fala que foi ela, com medo, né? E eu falei assim, não se preocupa, não vou dar nomes aos bois. Aí desci e fui falar com essa pessoa. E fui falar, olha, eu estou aqui na área de RH, já fui na parte de gestão de pessoas e tal. Olha, eu estou aqui buscando pessoas para você, como é que estão essas pessoas que são novas, contratadas aqui? E aí ela falou, tudo bem e tal, tenho mais algumas para você, você está precisando de mais alguma coisa? Não, ok, muito bem. Aí eu fiz que eu ia virar para voltar para a minha sala, né, para subir as escadas, e aí eu voltei e falei para ela assim, olha, esqueci uma coisa, eu não sou essa pessoa que você falou. Não, eu não falei isso, eu não falei isso. Não, você falou, mas não tem problema. Eu não sou essa pessoa que você está falando agora. Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar você dentro da empresa. Eu não vou falar para você que no fundinho, quando eu ouvi falar do que ela falou para mim, ela me conhece. Eu fiquei com aquela raivinha. Mas eu olhei e falei assim, isso aqui é meu ou é dela? Uhum. Aí eu pensei, não, isso é dela. Então eu vou lá falar, eu vou ser assertiva no meu falar, de que eu entendi o que ela quis dizer, só que eu estou aqui para ajudá-la. Uhum. E neste intuito, hoje ela me segue nas redes sociais, conversamos e tudo bem. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma imagem distorcida e se eu não sou uma pessoa que eu entendo que está por trás daquilo, eu não vou ser uma pessoa assertiva na hora da minha relação, que às vezes ela poderia receber um monte de palavras feias. Mas nesse momento não é adequado, e por outro lado, você passivamente poderia ter ido para sua casa e ter passado uma noite com gastrite, dor de estômago, pensando, revirando aquele assunto, ou você poderia ter voltado lá e xingado, sei lá o quê, colocado seu trabalho em risco, mas você escolheu ser assertiva. É aprendizado, tem a ver com a personalidade, sim, como você disse, tem a ver também com a nossa espiritualidade, como nós vamos sendo transformados espiritualmente, porque nós não somos escravos da personalidade, nós somos pessoas moldáveis, especialmente quando a mente é moldada pelo espírito, mas é importante nós considerarmos onde nós nos encontramos em meio a essas falas que estão revelando o que nós somos. E veja, quando você diz assim, Andréia, sobre nós nos percebermos, para a gente agir, né? A partir dessa percepção. Mas você sabe que tem gente que age se desesperando.
Eu sou uma pessoa horrível, eu vi lá, eu assisti o programa e eu sou essa pessoa passiva, meu Deus, ou essa pessoa agressiva, reativa. E ela fica nisso. A ideia é qual? Então, a primeira coisa que eu vejo é, quando nós vamos, né, quando vamos para os extremos, identificamos, primeira questão que é importante identificar é, nós temos isso e não tem problema. Todas as pessoas têm, ou um ou outro, nunca ninguém nasceu assertivo. Então, esse é o primeiro ponto, você não está sozinho. Agora, a segunda questão que eu falo para vocês é a seguinte, se existe uma dificuldade, você pode buscar ajuda. Você pode se identificar, não com a culpa, porque se você tiver culpa, o que é que vai acontecer? Você vai se tornar vítima. Aí, ó, eu sou assim, eu nasci assim, agora eu não consigo. E esse vitimismo não ajuda a pessoa a se desenvolver. Então, quanto menos vitimismo você tiver, menos culpa tiver, é o que eu fui capaz de ser até agora. Ponto, acabou. A partir de agora eu quero mudar. A partir de agora, a partir desse programa, eita, identifiquei que eu sou passiva, identifiquei que eu sou agressiva, ok. A partir de agora, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero ser a mesma pessoa. Então, sou transformada a partir do meu conhecimento. Perfeito. Né? Muito bem. A ideia é sempre prosseguir em rumo a um objetivo. Qual é o seu objetivo? Permanecer como está, porque você descobriu que é um extremo ou outro, e eu sou assim, vou morrer assim, então já pega a barraquinha, né? Vai para o cemitério. A proposta é que a gente pode mudar, sim. Tem quanto tempo, produção, para irmos para o intervalo? Só para eu decidir se chamo as... então já vou chamar. Na volta eu continuo com a doutora Tânia. Doutora, ela é doutora, menina, fez doutorado e tudo, maravilhosa. Já voltamos com a doutora Tânia Alves e também com a nossa escritora e psicóloga Andréia Possato. Até já. Vamos continuar aqui o nosso papo no consultório de família e já começo lembrando a você que procura conhecer a verdade. Quem procura a verdade acha. A Procura da Verdade, guia de estudo da Bíblia que nós indicamos para você. Entrar em contato e pedir é gratuito. Nosso DDD é 12 21 27 31 21. Fica tranquilo, você não paga nada de verdade. Ou pode mandar agora uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp 12 98244 4449. 982444449. Nesse guia de estudo você vai aprender mais sobre a veracidade da própria Bíblia, as pesquisas, o que dizem todo o material, o que diz todo o material que nós temos disponível sobre provar a Bíblia ser um livro confiável. Você pode pensar, por que Deus? Hoje, exatamente, uma moça me perguntava, Darleide, ando muito em dúvida, por que Deus permite o mal? Por quê? Por que Ele já não resolveu todas as coisas? Essas questões levantam-se e a gente precisa buscar respostas honestas, sinceras para estas perguntas tão honestas e sinceras. Então aqui você vai ter estas e outras respostas. Entre em contato com a gente, pede o seu guia de estudo 98244 4449. Combinado assim? Tá aí no seu vídeo, anota direitinho, manda sua mensagem dizendo assim, eu quero receber o curso, o guia de estudo A Procura da Verdade, tá certo? Você recebe em casa rapidinho, não, tem alguns dias para receber, umas 3 semanas para depois você não dizer, prometeu para amanhã e não chegou. Você sabe, os correios, a distância, tem tudo o seu tempo. Mas entre em contato e vai receber aí na sua casa de presente. Se não quiser na sua casa ou está me acompanhando noutro país, você pode fazer o nosso cadastro no site biblia.com.br, biblia.com.br. Eu mesma ontem precisava acessar um dos nossos cursos, fiz lá o meu cadastro rapidinho, já recebi no meu e-mail o curso que eu estava querendo e já é o caminho para você aí de casa também. biblia.com.br, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso assunto de hoje. Estamos em busca da assertividade. E aí eu quero começar com vocês de volta com esse tema, pontuando algumas situações para ver se você se encontra. Presta atenção, e André e a Tânia ali em casa também, para a gente conversar a seguir sobre essa dinâmica da assertividade nos relacionamentos familiares, né? A relação marido e mulher, tem mulheres que são mais passivas, outras que são mais reativas, mais agressivas, outras que já são assertivas, a mesma coisa o marido, com os filhos. Presta atenção. Por exemplo, uma situação para você ter em mente como é uma reação assertiva.
Aconteceu um incidente. Que desastrada! Você quebrou o vaso favorito da minha mãe. Que coisa horrível! Como você responderia a essa reação diante de um vaso quebrado, o vaso favorito da mãe? Que coisa horrível! Que desastre que você fez! Você é uma desastrada! O que você faria? Como seria a pessoa assertiva para responder uma coisa dessas? Eu acho que a pessoa assertiva, ela vai dizer assim, eu entendo que é o vaso da sua mãe, eu sei que tem um valor, né, é fundamental para a nossa vida, para a nossa casa, porém não foi por querer, né? Então, assim, me perdoa por isso, mas não foi por querer, né? Eu só não estou gostando, de repente, do seu tom de voz e tudo mais, isso talvez me incomode um pouco, mas eu sinto muito por isso. Perfeito. Tânia, vem para cá, diante dessa reação por conta de um vaso quebrado, o vaso preferido da mãe, você é uma desastrada. Como seria reagir agressivamente e reagir passivamente? Como seria? No caso, alguém está falando comigo, é isso que você está falando? Ok. De forma agressiva, poxa, não tenho culpa, você não viu, o vaso estava aqui em cima, você poderia ter colocado em outro lugar. Eu não tenho nada a ver com isso, você que foi responsável. Se ele é tão importante para você, você tinha que tirar da minha frente, e não deixar de forma que eu esbarrei sem querer e derrubei. Isso é uma forma agressiva. Ela foi no mesmo, né, no mesmo nível da outra. Uma forma assertiva é justamente se colocar de forma, sim, humilde, e falar assim, olha, desculpa, não foi porque eu quis. O que é que eu posso fazer para reparar essa perda? Porque eu entendo que, como ele tem um valor afetivo, não vai ser dinheiro, mas o que é que eu posso fazer? Desculpa mesmo. Me diga o que eu posso fazer para reparar. E o passivo, como se comportaria? O passivo certamente está chorando, já desesperado, né? Angustiado, porque, meu Deus, realmente sou muito incompetente. Tá? E pode ocorrer que o passivo, e quando você vai falando assim, me vem muitas histórias mesmo em consultório, lembrando, em situações de crise, eles ficam paralisados muitas vezes, eles não conseguem reagir, apenas muitas vezes baixa a cabeça e fica na angústia, querendo falar, mas não vem, ele não tem argumento, nem para se defender, inclusive. Então, assim, fica titubeando, fica angustiado, pode falar uma palavra ou outra, mas ele não convence, nem a ele mesmo, né? É muito angustiante, né? Eu falo que traz uma angústia muito grande, essa falta de estabilidade. Recentemente, uma mulher me escreveu dizendo que no Dia das Mães, a filha não lembrou de parabenizá-la, de lembrar que era o Dia das Mães. Pasmem, a filha esqueceu de parabenizar a mãe. Ainda que eles estivessem num passeio, parecia ser uma comemoração, mas ninguém lembrou de mim. E meu marido, num dado momento, se irritou comigo e me chamou de mulher lerda. Que mulher lerda? Eu disse, e você? Ela disse, na verdade, eu nunca falo nada, porque eu fico tão paralisada. E ela tem, ao longo dos anos, ficado quieta, porque ela diz, o que eu vou fazer? Mas está doendo, está ferindo, está machucado. Ela é rotulada de uma mulher lerda e ela diz assim, mas eu sou passiva, assim, eu não consigo reagir àquele sofrimento causado, né? Agora, Tânia, fala pra gente um pouquinho mais. Você tem dado muitas palestras para casais, eu tenho acompanhado, você tem se doado nesse ministério também, além do seu consultório. Isso, na experiência do casamento, é muito repetitivo, né? As personalidades diferentes, diálogos truncados, ou um agressivo, outro passivo. Quais têm sido suas orientações aos casais quando o tema é comunicação assertiva? Então, é aprendido, né, Darleide? E é muito comum vir as pessoas sem saber, inclusive sem saber entender que é agressivo. E quando você me traz essa questão, eu lembro bem de uma situação onde a esposa, por 12 anos, com esse perfil de passividade total, só que em adoecimento, muito sofrimento, e a gente chama, no caso, né, traz o cônjuge junto ali, e aí você começa a trabalhar com eles justamente, a primeira questão é a autopercepção de si, o autoconhecimento. É muito bacana quando esse cônjuge, ele vem aberto, ele vem desarmado, né? Porque quando ele tem esse perfil mais agressivo, ele é reativo mesmo, ele vem, mas numa terapia de casal ali, a gente vai começar a trabalhar essa questão para ele perceber. Então é bacana porque muitas vezes, numa terapia de casal, vamos pensar aqui no caso que foi a mulher, né? Ela passou 12 anos falando para ele as dificuldades. Por exemplo, eu não gosto quando você me trata assim, eu sofro com isso.
Na hora da terapia, quando ela abre a primeira vez para falar sobre isso, e ela fala, olha, eu sofro com isso. Na verdade, ela pensava que ela estava sendo clara na fala, na comunicação dela. E ela não estava sendo. E quando ela trouxe a questão, junto ali os dois, e ela começou a falar, porque a gente cria esse ambiente, né? De assertividade, então a gente encoraja o outro a falar. Ela começou a colocar o sentimento depois, porque tem um processo, né? Uma pessoa passiva, ela não chega da hora para a noite, de um momento para outro, na consulta, no processo psicoterapêutico e muda. Não, tem todo um processo de fortalecimento, e é isso que nós fazemos, vamos fortalecendo essa pessoa, tanto o homem como a mulher, e trazendo esse autoconhecimento. Então, nesse processo é importante esse autoconhecimento. Ah, tá, eu funciono assim, eu sou passiva, eu estou sendo agressivo, e aí a gente faz o seguinte, Arleide, a gente usa uma técnica, no caso, da terapia de casal. A gente trabalha com personagens, a gente pega alguns personagens. Primeiro traz essa questão, clarifica essa questão do que é uma comunicação passiva, agressiva, assertiva, e a gente trabalha com blocozinhos, histórias práticas. E eles começam a avaliar isso pode ser feito com filmes, histórias mesmo, filmes, trechos como é que fala? O pessoal assiste muito séries, seriados, que o pessoal gosta muito. Pega isso, personagens bíblicos, que se você me permite, daqui a pouco eu trazer alguns também personagens bíblicos, e eles vão avaliando se aquele comportamento que teve, no caso, quando um deles é agressivo, coloca um videozinho assim, e eles vão avaliar, que eles vão assistir juntos, e às vezes eu mando assistir em casa, vem em casa, assistir em casa, e eles vão avaliar se aquele comportamento, geralmente eu pego um comportamento muito parecido com o daqueles, e eles vão se percebendo, e eles vão dizendo, tá, ele foi agressivo, aí a gente, então, vamos trazer aqui para nós. A gente trabalha com ciúmes, a gente trabalha eu dialogando com eles, eu fazendo os diferentes papéis, e depois eles dois fazendo a realidade deles. É muito bacana, porque aí eles vão entendendo, e tem se me veio muito forte aqui na cabeça, que foi muito bacana. Quando ele entendeu, assim, eu acho que foi o caso mais, assim, rápido. Ele falou, peraí, doutora, eu sou agressivo? Olhou para a esposa, eu sou agressivo, sou isso que está falando, depois que ele acompanhou todo um processo. Tudo bem, acabou. Aí eu entendi que esse funcionamento também não era só um comportamento por falta de habilidade, era uma questão química também. E ele entendeu, peraí, amanhã, e eu estou falando literalmente, amanhã eu estou no médico. E essa pessoa trabalha no hospital. E no outro dia ele estava lá com o psiquiatra e ele começou a fazer um tratamento e assim, houve uma mudança muito grande nesse comportamento dele. Por que eu falei isso aqui? Porque às vezes, Darlide, a pessoa tem uma agressividade na fala, ela não se percebe e muitas vezes isso tem a ver com algumas questões mesmo química, o cérebro, que ela vai precisar de algo mais do que uma terapia. Porque às vezes nós, como psicólogos, passamos muito tempo ali, tem que estar muito atento a isso. E a coisa parece que não evolui, não é? E em muitos casos, a partir de um tratamento mesmo, com a medicação, isso pode mudar bastante e trazer muito alívio para a relação conjugal. É verdade. Obrigada, Tânia. A gente já volta aí. Andréia, estou aqui ainda encantada com seu livro, 40 Dias para Mudar a Sua História. Andréia Possato, psicóloga, com várias especializações e mestre também, mestre em psicologia. Ô, mestra, e aí, meu amor, ela fazendo a gente pensar ali sobre os casamentos, e esse último ponto levantado me chama muito a atenção, porque muitas vezes a dificuldade está no indivíduo se perceber, e se percebe que tem alguma necessidade psiquiátrica, a negação é muito comum, né? E é possível, sim, que muitos relacionamentos estejam truncados porque um dos dois ou os dois tem dificuldades que seria muito bem-vindo a visita a um psiquiatra, né? Eu acho que é como a doutora falou, muitas vezes eu atendo e aí já no início eu falo, olha, você precisa ser acompanhada por um psiquiatra, por quê? Porque se quimicamente você não está estável,
enquanto você estiver aqui comigo, porque o meu processo é cognitivo, comportamental, então, a partir daquilo que eu penso, eu sinto e eu reajo, né? Eu tenho um comportamento, então não vai fazer sentido, você não vai assimilar, né? Pensamentos repetitivos não vão fazer você se concentrar, parar, analisar. Então, é importante nós identificarmos a necessidade de um tratamento, muitas vezes, psiquiátrico. E muitas vezes nós temos preconceito. Por que o preconceito, gente? Quando nós temos uma pressão alta, nós vamos ali no médico naturalmente e nós vamos ter que tomar um remedinho aí. Eu tenho hipotiroidismo. Então, eu tenho que tomar um remedinho a vida toda, a não ser que tenha algum tratamento... Que surja. Né, que surja e aí, de repente, aconteça. Mas, se não, a gente vai precisar. Então, por que não, quando se trata de doenças, né, ou algumas características emocionais, química que nós necessitamos, por exemplo, tem o TDAH, que tem uma agressividade enorme, precisa de ter um tratamento médico também. Né? Então, isso é importante de ter consciência e nós não estamos pecando, não estamos saindo fora do normal. É super normal e natural nós irmos e resolvermos as situações que são necessárias emocionalmente também. Obrigada por essa pontuação, porque isso causa tanto sofrimento em tantas pessoas, que poderia tanto ser evitado, mas tanto preconceito quanto a ignorância, uma falta de discernimento muito grande, continua sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. Não custa nada você se entregar para viver algo novo para a sua vida, custa nada você reconhecer que tenha essa necessidade ou aquela outra, mas enfim. Bom, vamos a alguns comentários, você aí de casa participando com a gente. Tem momentos que eu sou passiva reativa. Oi? Passiva reativa, acho que você pontuou isso em algum momento aí. E outra, assertiva. Parece meio confuso um pouco, mas para o ser humano que é contraditório, como lidar com as adversidades da vida, nada fácil não. Como que é o passivo reativo que você havia citado? Sim, o passivo reativo, geralmente, aquele que é muito mais, tem a característica muito mais passiva, ele gera em si emoções muito distorcidas. Então, a raiva é muito grande. Você imagina você querer dizer alguma coisa e você não poder, ou não poder porque você tem medo que aconteça alguma coisa. Então, essa raiva é para onde? Ela vai para manipulação, ela vai para chantagem, ela vai para narcisistas, ela vai para diversas questões. Então, muitas vezes aquele passivo, ele está manipulando todo o ambiente de forma que ele seja o agressivo, supostamente o agressivo, através da boca de outros. Através da reação de outras pessoas, porque ele está fomentando alguma coisa. Ou seja, o passivo não é o bonzinho. Não, de forma nenhuma. Vamos pintar esse personagem bonzinho, passivo. Não, ele sempre tem por trás uma agressividade que ele só não consegue expressar. Por falta de coragem. Por falta de coragem. Só que aí o passivo-agressivo é aquele que ele manipula a situação para que ele consiga alcançar os seus objetivos. A vingança, talvez. A vingança, exatamente. Manipulando outras pessoas. Sim. No trabalho profissional, isso é notório. Muitas vezes, né, quando eu trabalhava em empresa, eu verificava que existiam pessoas que eram aquelas fuxiqueiras, que a gente fala. Menina, eu ia dizer isso a respeito, sabe de quem? Daquele indivíduo que ligou para você e perguntou, foi você que estava falando com fulano? Pois é, ela disse um palavrão quando desligou o telefone. Você contou essa história, eu fiquei pensando, fuxiqueiro. É a passiva-agressiva. Eu acho que esse não gostava daquela, não gostava. Vou me vingar de você, entregando você para outra. Olha só o passivo-agressivo aí, causando discórdia na caladinha. Exato. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. E aí a gente tem que se perceber, por isso que a gente tem que entender as nossas intenções, quais são nossas intenções, nossas motivações. Porque é a partir daí que a gente consegue fazer mudanças significativas. Senão a gente fica no mesmo. E quem não tem paz, quem não tem vida, quem não tem uma estrutura adequada para as relações, somos nós mesmos, né? Pois é. Olá, a passividade me trouxe todas as doenças possíveis. Fibro, LER, túnel do carpo, vitiligo. Sempre aceito todo tipo de abuso desse mundo. Como eu quero ser assertiva, quero muito. Um beijo para você, Darleide, para a Andréa e para a Tânia também. O que ela está falando aqui? Ela está falando de psicossomática? Ela está falando de um corpo que adoeceu em função de muita dor que engoliu? Muita dor que engoliu, o corpo vai falar. Se você não fala, né, o corpo acaba falando. Se você cala, o corpo fala.
né? Esse são os sintomas que é possível de a gente perceber. Então, essa pessoa, ela necessita entender-se. E eu falo para as pessoas assim, a gente não precisa começar grande, até porque nós começamos de uma forma pequena, né? Uma negligência aqui que alguém fez e a gente falou, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, e foi colocando tudo por debaixo do tapete. Esse deixa para lá hoje é uma montanha no tapete. Então, como é que você faz, né? De forma prática? Então, assim, antes eu não conseguia falar não, então eu vou falar não para uma coisa pequenininha. Então, o que eu ensino para os meus pacientes? Então, hoje é um pequenininho assim, que você vai falar não, tá bom? Hoje é algo que você vai fazer por você, tá bom? Isso aqui, você consegue fazer isso? Consegue? Vai criando uma estrutura emocional, um desenvolvimento emocional na pessoa tão grande, a ponto de aquilo que era mais difícil de ela falar ou dizer, olha, isso aqui eu não aceito de forma nenhuma, vai ser possível. Por quê? Ela começou no pequeno. Então, no pequeno se começou uma destruição interna muito grande para virar, né, toda uma parte somática, né, do corpo. E, da mesma forma, como é que eu reverto isso? Através daquilo que é possível, pequeno. E aí você vai alcançando Aí eu falo, né, a psicologia não fala muito em cura, mas eu falo que vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais satisfatória, um corpo mais inteiro, né, não adoecido, né, sofrido. Minha gente, você engole um sapo aqui, outro acolá, um xingamento aqui, outro acolá, um chega para lá, uma negligência, um esquecimento, ninguém se importa. Você está sempre tendo que atender às expectativas dos outros, sempre tendo que dizer sim para todo mundo. Fica com meu filho, fica com o cachorro, fica com o papagaio, fica sozinha. Ele é assim, leva tudo, vai levando. Não, ela é tão boazinha, não fala nada, ela é boazinha, ele é bonzinho. Você vê como ele é bonzinho, muito bonzinho. Aí morre. Morreu, era tão bonzinho, morreu de raiva, que criou um monte de hematoma dentro, como se tivesse batido numa quina de um móvel, porque aquele hematoma visível. Quando a gente vai engolindo muito sofrimento, sem poder falar, sem poder dizer, gente, eu sou gente, eu existo, eu existo aqui, eu não sou invisível nessa casa. Você pode me respeitar? Bom, se posicionar com essa assertividade sobre a qual nós estamos falando, e eu quero voltar com esse assunto, inclusive, porque eu acho que é treino, eu acho que é entendimento, eu acho que é buscar você realmente resgatar o que se perdeu, você próprio de si mesmo, e foi sendo levado pelos outros. Morreu de bonzinho, por favor, né? Aí tem mais uma, a Correia, ela diz assim, a Lilica, ela diz, eu estou adoecendo. De novo, adoecendo, tentando ser equilibrada. Qual é a margem para viver bem em família? Tânia, volta para cá, quero te ouvir falar também um pouquinho sobre esse corpo que fala, né, André? Esse corpo falante que começa a gritar, na verdade, dizer que está em sofrimento, dizer que não dá mais, que não aguenta mais. Você pensa que é só depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Não, é realmente uma gastrite, uma úlcera braba, é um câncer, é um sintoma que você não tinha ontem e aparece agora. Agora é uma soma de fatores aí adoecendo você. A Tânia está pronta? Pode vir aqui, pessoal? Dividir a tela comigo, joga para cá, doutora Tânia. Quero ouvir você falar um pouquinho sobre esse último comentário da Lilica. Estou adoecendo, tentando ser equilibrada. Anteriormente, Tânia, o testemunho era que a passividade, diz a nossa ouvinte, me trouxe todas as doenças possíveis, como fibro, LER, túnel do carpo, vitiligo, e ela diz etc, etc. Muito triste pensar nisso, mas é uma realidade de muitas pessoas e muitas mulheres. Não que os homens não adoeçam, mas é muito comum essa queixa, né? Esse comportamento, esse funcionamento mais passivo. Claro que uma pessoa que já está numa condição como essa, ela precisa correr atrás, precisa se tratar, precisa ter esses cuidados físicos, né? Como ela mesmo colocou, mas dar uma atenção especial para a questão emocional, psicológica. E é importante que essa pessoa procure um tratamento o quanto antes, que no caso seria um psicólogo, uma psicóloga, para dar esse suporte para ela e, de certa forma, sabe, Darley, tratar dessa criança, porque é uma adulta que identifica tudo isso, eu não sei se ela só identificou agora, pode ser que não, e muitas vezes, não sei se é o caso dela, não consegue fazer esse movimento, buscar uma ajuda e se fortalecer.
começar a se fortalecer. A Andréa, a nossa colega aí, ela começou a falar já sobre isso, o passo a passo, como fazer, começar a fazer pequenos movimentos, né, como no caso dizer não, mas olhar de forma mais atenta à criança dela. Eu falo muito sobre criança interior, né? Porque como é que essa adulta está fazendo? A criança dela, muitas vezes, a criança ela está falando mais alto do que o adulto, então ela passa muito tempo nesse lugar. Uma pessoa, uma mulher, um homem que tem uma criança interior ferida, porque uma criança ela não é capaz de cuidar da outra, né? Então está muito nesse lugar mesmo de descuido. Então, no processo psicoterapêutico, é importante falar assim, tá, por que eu estou nessa situação? E quando eu falo porque eu estou nessa situação, não estou falando assim que você tem que deixar a sua família, mas porque eu estou nesse lugar, né? Nesse lugar de sofrimento, eu preciso fazer algo diferente. Então, um cuidado, um acompanhamento psicológico, pode fazer muita diferença, né? Ela começar a se reconhecer, se perceber, como ela falou assim, eu adoeci por isso, por isso, por isso. Ah, mas o que você está fazendo, amiga? O que você está fazendo por você? Só reconhecer não vai mudar muita coisa. Então, você precisa ir além, você precisa cuidar um pouco mais de você, cuidar dessa sua fragilidade, estar, porque ninguém adoece também da hora para, né, do dia para a noite. Tem um tempo para isso ir acontecendo. E não sei se vai dar mais um tempo que vai chegar naquela história que a Darlene falou. Você morre, e aí, ok, morreu, e aí? Exato. Então, hoje é o dia de falar assim, caramba, vou atrás, eu vou cuidar. É uma criança que está ferida. De alguma forma, o reativo ou o agressivo, pelo menos, né, fala, joga, ainda que mal jogado, mas eu acho que o sofrimento do passivo, que não aquele agressivo, né, mas sabe, me toca mais, porque é alguém que se mostra assim incapaz de cuidar dela mesma, de alguma forma, sabe, assim, me desperta mais compaixão nesse sentido. Quando você traz a criança ferida, me faz pensar, quem foi essa criança tão ferida? Era alguma criança que foi mal amada, que foi negligenciada, que foi dito para ela, cale a sua boca, você não sabe de nada, você não, aqui não manda em nada, você não é ninguém? Será que é essa criança que continua hoje acreditando, eu não posso falar porque eu não sou ninguém, eu não tenho valor. Se eu falar, não vou ser ouvida. Se eu falar, vou ser criticada. Se eu falar, vão me chamar de louca. Então, eu não vou falar nada e começa a morrer internamente. Aliás, já é uma morte que vem desde muito tempo, né? Bom, mas, Taninha, estamos chegando ao final, já vou te agradecendo por sua participação. Eu quero voltar para a gente conversar sobre criança ferida, tá bom? Já que é um dos temas que você gosta muito. Quero continuar falando sobre assertividade e relacionamento, enfim. Aparece aí no vídeo a rede social, o Instagram da Tânia Alves, .psicóloga, taniaalves.psicóloga, excelente, mas é assim, de trabalho impecável. Fica a dica aí para você também. Um beijo, muito obrigada por hoje, viu, amiga? Até a próxima. Valeu, garota. Um abraço, prazer imenso. Obrigada. Muito bem, continuamos aqui, meu amor, para a gente terminar essa história. Criança ferida é um assunto que eu acho que é muito pertinente quando a gente fala de autoconhecimento, né? Muito. Darlene, eu tenho visto assim, só adultos, né? Só crianças em formato adulto. Né? Então, assim, é muito interessante você falar e até essa compaixão, porque nós devemos ter. Porque quando alguém tem uma reação, nós temos que ver o que está por trás disso. E quando nós vemos, nós somos empáticos e assertivos, como é o tema de hoje. Então, eu acho que é tão importante nós olharmos, e você que está aí, observar, não para você ser mais vítima de nada, não para você ter culpa de nada, mas para que você possa agora olhar para a sua vida e dizer assim, olha, eu tenho uma oportunidade e eu quero essa oportunidade, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Uma coisa que você falou que foi muito interessante, que é a questão de você acreditar. Então, assim, se você acreditou em algo que hoje você não vê como realidade, esse é o único e grande processo da sua vida que vai fazer você ser transformado. É ver a realidade. Será que é real que eu sou incompetente? Mas eu tenho feito tantas coisas. Então, isso vai trazer vida para você. Questione a realidade das crenças distorcidas que você trouxe ao longo do tempo.
Aí é outro tema maravilhoso, Isso. né? Crenças distorcidas. Crenças distorcidas. Muito obrigada, viu? Agradeço. Deus abençoe muito a você. Aparece aí no seu vídeo também a rede social da Andréa Possato. Andréa Possato, sempre lá com o seu trabalho presente, dando força, encorajamento, instruindo você. Andréa Possato, excelente profissional, excelente psicóloga. Muito obrigada mais uma vez. Como eu agradeço muito a você aí de casa pelo carinho, por estar com a gente aqui. E lembre-se, nós não estamos acabados, nós somos seres inacabados, nós estamos em processo. Quando a palavra de Deus fala sobre nascermos de novo, e é necessário, é absolutamente necessário nascermos de novo, esse novo nascimento se dá a cada dia com a decisão que a gente toma. Lembre-se, você está em processo e aquele que começou a boa obra há de terminar. Acredite nisso. Só registrando, você está acompanhada da sua filha, da sua mãe e da amiga. Da amiga que veio junto aqui. Obrigada pela presença de vocês, viu? Um beijo. Até a semana que vem, você aí de casa com a gente. Fiquem com Deus, continua na nossa programação. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Uma alegria imensa poder servir você com qualidade de uma informação que sai do coração da gente para edificar a sua vida. Um beijo, fica com Deus, busca o Senhor e lembre-se, o Espírito Santo vai te dar o norte. Ele é o que nos dá assertividade.